Olá, pessoal, bem-vindos a um episódio de Engenhosas. Quem aí achou que a gente não ia voltar, hein? Voltamos. Eu sou uma das engenhosas, Bianca Cerveira, trabalho aqui na Siemens e estou acompanhada pela minha amiga, Luciana Costa. Oi, Bia. Gente, estou muito contente que a gente voltou. Vocês acharam que a gente não ia voltar, mas cá estamos. E para receber pessoas muito incríveis que a gente, assim, tá muito, muito contente de ter aqui com a gente. Isso aí. E, pessoal, hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar não só de desenvolvimento profissional, mas como o desenvolvimento pessoal impacta na nossa vida profissional. Com uma estrela aqui que está na nossa frente. Então, como a gente sempre inicia, Gisele, bem-vinda. Quem é engenhosa dentro de você? Muito bom. Primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Amei a iniciativa, amei também o nome. Achei muito curioso, muito interessante. Então, quem que é a engenhosa dentro de mim? Bom, sou Gisele, sou mãe de 2 crianças, Tomás, adolescente de 17 anos, Clara, de 7. Estou casada com Gustavo, ele é empreendedor, é um brasileiro. Pelo sotaque, vocês devem ter percebido que eu não nasci no Brasil, mas já me considero quase brasileira. Moro aqui já há mais de 20 anos. Nasci na Espanha e tive a oportunidade de morar em vários lugares, trabalhar em vários lugares, na minha vida, na minha carreira profissional. Muito pequena, meus pais foram morar na Argentina, então eu fiz uma boa parte da minha vida, da minha cultura em Buenos Aires, na Argentina, onde estudei. Estudei a faculdade também e, muito nova, fui morar, trabalhar, empreender no México e aí o caminho da vida me levou para o Brasil. Então, estou aqui trabalhando na Intel já há vários anos. Eu sou apaixonada por esporte, amo fazer, amo assistir. Acabei de voltar das Olimpíadas, onde tive a oportunidade de assistir e de participar, correndo a maratona do povo das Olimpíadas, de 42 quilômetros. Eu sou bastante apaixonada também por o conceito de sustentabilidade, por educação e por tecnologia. Então, eu sei que em algum momento da minha vida vou olhar de investir mais tempo nesse tripé, que eu acredito muito na necessidade de qualquer país de ter realmente uma educação muito sólida e ter também um apoio social, né, e retribuir para a sociedade tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente conseguiu conquistar também ao longo da vida. Então, isso é um pouquinho da engenhosa dentro de mim. Ai, nossa, quando a gente soube que a gente ia receber você, assim, eu fiquei muito, muito contente, porque a gente começou a olhar as coisas e eu falei assim, gente, que trajetória incrível. E, assim, hoje eu me considero uma jovem profissional, né? Ainda estou, se Deus quiser, no começo, ainda tem muito caminho pela frente. E uma das coisas que eu achei incríveis, assim, das trajetórias que você descreveu, né? Das escolhas que você fez no seu caminho, justamente que a sua trajetória profissional foi marcada por desafios. E eu queria muito entender onde você teve aqueles turning points, aqueles momentos ali que foram definitivos para as escolhas que você tomou. E como que você se sobressaiu a isso? Porque acho que não só eu tenho essa curiosidade, provavelmente o pessoal que está ouvindo a gente vai amar ouvir você falar sobre isso. Muito bom. Eu acredito que os desafios são sempre uma oportunidade de aprender, de te fortalecer, de se autoconhecer. Então, realmente, quando eu olho para trás, sinto que eles não só me marcaram e me ajudaram a crescer, mas também fazem parte de quem eu sou hoje, né? A Gi engenhosa de 47 anos. Então, olhando para trás, eu imagino que, evidentemente, cada um tem uma experiência diferente, então, de momento algum, estou colocando isso como uma dica, né? Nem nada pelo gênero, mas eu olho para trás e tem vários momentos que eu vejo claramente que marcaram, de novo, a minha carreira profissional.
O primeiro foi a própria escolha de carreira, né? Eu sempre tive curiosidade por tecnologia, tinha assim, algo que me chamava na tecnologia. Não tinha tantas referências na família por tecnologia, de fato, meus pais, meus avós, empreendedores, então, até meu marido hoje, então sempre me imaginei empreendendo. Mas eu comecei a estudar engenharia industrial. Era uma das 3 mulheres em um grupo grande de 40 pessoas. Então, isso já me marcou e me fez, né, sair da zona de conforto. Eu tinha estudado sempre na mesma escola, desde os 4 anos, com pessoas que me conheciam, que me chamavam pelo nome. E eu estava num mundo totalmente diferente. E realmente isso foi bom, né? E me marcou para os momentos que vieram depois. Porque durante todos esses anos, muitas vezes, principalmente na primeira década, era a única ou a das poucas mulheres numa sala de reunião. Então, esse foi um momento, no início, né, com 17 anos, que me marcou. Finalmente, eu decidi estudar comércio exterior para ajudar. Naquela época eu imaginava os negócios da família, mas a tecnologia, de novo, sempre me chamou. Comecei a trabalhar com tecnologia muito pequena e entrei na Intel com 19 anos. E essa foi a minha primeira grande experiência profissional. Já tinha trabalhado antes. E foi bem interessante, porque aquele início de carreira, para mim era tudo sobre a curiosidade de querer aprender coisas novas. Então, sempre me fazia disponível, né? E com essa curiosidade de querer aprender um pouco de tudo. Mas nessa vontade de empreender, com 24 anos, eu não só decidi sair do mundo corporativo e empreender, mas também empreender, morar sozinha, me mudar para o México, mudar de cultura, morar a 10 anos de avião, a 10 horas de avião de Buenos Aires. Então, foi uma experiência muito marcante para mim. O próprio processo de empreender já demanda não só coragem, mas também muita capacidade de adaptação. Você tem que fazer um monte de coisas que não está preparado para fazer, fazer um pouco de tudo. E evidentemente, para mim foi uma experiência super enriquecedora. Foi a minha primeira grande, poderia ver como falha, mas eu não vejo como uma falha, realmente vejo como tudo aprendizado. E tem aquela frase que fala, né? Você está ou tendo sucesso ou está aprendendo, não necessariamente falhando, mas você precisa ter realmente a mentalidade, né? A cabeça no lugar certo para isso. Então, para mim foi super interessante, desse ponto de vista de autoconhecimento, de desenvolver mais a minha resiliência. Realmente apostei tudo que eu tinha, né? Todo o dinheiro que eu tinha acumulado nesses primeiros anos de carreira, que para mim era tudo, mas realmente era pouco. Mas valeu muito a pena. Todo o aprendizado acumulado nessa época claramente me serviu para o que veio depois. Então, esse foi um grande ponto de inflexão que definitivamente veio a partir de sair totalmente da minha zona de conforto. Tinha dias muito desafiadores, né? Eu estava sozinha enfim, não tinha, assim, a minha família, não tinha as pessoas perto, né? Finalmente eu decidi voltar para o mundo corporativo, me fizeram um convite para voltar para a Intel. Voltei para a Intel, naquela época imaginei que seria por alguns poucos anos, né? Imaginei na minha cabeça, vou ganhar mais experiência, dedicar mais alguns anos para o mundo corporativo, depois eu saio para empreender. Depois acabei ficando mais de 20 anos na Intel, né? Por quê? Porque eu descobri que a gente não precisa criar uma startup para empreender, né? A gente pode, se tem essa mentalidade intrapreneur, de empreendedor, pode empreender no mundo corporativo. E para mim esse foi um dos grandes diferenciais na minha carreira e no meu desenvolvimento como profissional dentro da Intel. Ter esse pensamento de dono, buscar quebrar um pouco o status quo, propor coisas novas, ter coragem. Tudo isso você consegue fazer dentro de uma empresa. Eu acho que, de fato, de novo, me destacou. Então,
Estou hoje há 26 anos na Intel e aprendendo todo dia, criando todo dia coisas novas também. O seguinte ponto de inflexão para mim, que também precisou de uma certa coragem, foi eu já estava estabelecida no México, decidi mudar de país de novo. Naquela época tinha um convite para ir para a Espanha e um convite para vir para o Brasil. Eu sempre tive curiosidade, sempre gostei da cultura brasileira, né? Os argentinos gostamos de vir de férias isso. no Brasil. Isso aí. Então, embarquei para o Brasil, literalmente. Queria aprender português. O Brasil estava decolando, era aquela época, no início dos anos 2000. O maior mercado da América Latina. Tinha certeza que ia aprender muita coisa, mas imaginei passar aqui uns 3 anos. De alguma maneira, estar perto da família também, né? Enfim, a família, para mim, tem um papel muito importante. E a vida acontece, né? A gente faz planos. Naquela época, imagina, eu vou 3 anos para o Brasil, depois vou para o meu próximo destino, provavelmente Europa. E eu literalmente me apaixonei pelo Brasil. Me apaixonei pelas pessoas, me apaixonei pela cultura, me apaixonei pelo meu marido, que é brasileiro. E esse foi outro grande aprendizado, né? A gente pode ter muitos planos, mas a vida acontece. A gente tem que saber também modificar os planos. E as coisas podem ser diferentes e mesmo assim ser incríveis, né? Ser muito boas. Então, esse foi um grande aprendizado. De novo, sair da zona de conforto, construir de novo toda amigos, uma rede, qual médico ir, né? E morar em outro país não é trivial, né? É outra língua. A gente tem que se adaptar a outra realidade. Então, esse para mim foi um grande momento, e o Brasil foi a grande fase do meu crescimento profissional. Então, foi aqui que eu comprei a minha primeira casa, que eu casei, que eu tive filhos, mas também que eu desenvolvi e acelerei toda a minha carreira profissional. Então, me abriu uma janela de oportunidades, mas as oportunidades acontecem, a gente tem que estar preparado, né? E também se animar a abraçar essas novas oportunidades. Então, eu tive meu primeiro filho com 28, aconteceu depois meus 30, né? Eu assumi um objetivo de aprender holisticamente de várias áreas do negócio naquela época, e eu fiz isso de maneira planejada. Queria ter realmente uma experiência diversa e queria me preparar, né, para seguir crescendo. E foi assim que me convidaram a fazer parte do plano de sucessão. Naquela época, eu era diretora de uma área quem era naquela época o gerente geral do Brasil. Aí, estava chegando nos meus 40, ia ter minha segunda filha. Então, eu tive filhos em fases de vida e de carreira muito diferentes. Saí de licença de maternidade e foi um momento de muita introspecção. E eu acho que esse autoconhecimento também faz muita diferença, é muito importante. Eu não sei se foi a maturidade chegar aos 40, né, a reflexão de uma nova década, se foi o nascimento da minha segunda filha, mas eu voltei com várias convicções, né, do que tão importante é seguir os nossos valores, o nosso propósito. O propósito é uma palavra forte. E eu voltando para o mundo profissional, né, depois da licença, eu estava convencida que eu queria novos desafios, que eu queria retribuir também muito do que eu tinha aprendido, né? Aquele poder do give back, né? De retribuir. Mas eu queria maiores desafios, aprender de novas habilidades, seguir contribuindo com a empresa. Então, voltei de licença, ativei todo o network interno, que é uma coisa que também é super importante, e eu contei o que eu queria, né? Porque ninguém tem por que adivinhar o que a gente quer ou ambiciona dentro da carreira. Aí, né, as energias, como funciona quando a gente quer muito uma coisa, a coisa acontece. Então, meses depois de eu voltar, o chefe do meu chefe me liga, me fala: Gi, como você se vê cobrindo durante 3 meses o que a gente chamava naquela época Território Américas. Então, eu era diretora de uma área da Intel no Brasil. Aí eu assumiria durante 3 meses Território Américas,
todas as áreas do negócio. No momento que me fez a ligação, eu lembro, era uma quinta-feira, no final do dia, eu falei, claro, conta comigo. Não era uma quarta. Eu cheguei em casa e falei para meu marido, o que eu fiz? Eu tenho uma filha pequena em casa, um filho adolescente, eu não estou preparada para isso. Meu marido falou, calma, você vai conseguir, a gente toma conta, eu ajudo aqui. Então, que tão importante é ter ajuda, né? Dentro da empresa, essa rede de apoio é muito importante, porque também te estimula, não só é uma ajuda, né? Mas muitas vezes até confiam, acreditam mais em você do que você mesmo. Então, com frio na barriga, eu voltei e falei, sim, estou pronta, conta comigo. E foi um dos maiores desafios de carreira que eu tive, por mais que foram 3 meses. Eu fiquei 3 meses literalmente viajando. Estava treinando para a minha segunda maratona, Maratona de Berlim, naquela época. Então, cada treino foi numa cidade diferente das Américas. Não basta, né? Pegar o trabalho e ainda vai... E aqui no nosso aquecimento eu fiz um adendo. Por que não 5 quilômetros, né? Porque é uma maratona. Mas tudo bem, vamos continuar. E aí, fazendo a história curta, foi das melhores, se não for a melhor experiência profissional que eu tive. Foi super intensa. Realmente foi um desafio muito, muito grande. Muitas vezes eu não me sentia tão preparada, né, por uma certa reunião, por uma certa decisão. Mas eu também... né, utilizei todas essas habilidades de você ter as pessoas, né, que te complementam perto de você. Você nunca precisa ter, não é sempre que precisa ter todas as respostas, né? E foi uma experiência incrível. Não vou mentir, foi muito intensa, foi muito desafiante, mas foi muito enriquecedora e me ajudou de diversas formas, né? Não só de autoconfiança, autoconhecimento, mas também a demonstrar dentro da empresa que eu podia, né? Então, eu voltei, saí de férias, fui correr a minha maratona, e no domingo à noite que voltei da minha maratona, de novo, o chefe do meu chefe me liga e fala, Gi, eu vou precisar que você volte antes das férias, eu quero que você assuma a liderança do Brasil. Então, como quando a gente sai da zona de conforto, realmente... te prepara também para outros desafios e de alguma maneira inspira outros também, né? Então, eu assumi a liderança do Brasil e foi dos momentos que eu mais realmente aproveitei, que mais curti. Foi uma experiência incrível mesmo, uma liderança que foi maioritariamente durante a pandemia. Então, esses foram alguns dos momentos mais marcantes que me fizeram chegar até onde estou hoje e que ser... eu acho isso né? muito inspirador, assim, né? Porque acho que às vezes a gente imagina que... primeiro, né? Você começou super jovem, acho que começa por aí. E aí eu acho que a gente imagina, assim, né? Chegar nesse ponto como uma trajetória muito... sempre muito cheia de coisas que, não é para mim também, né? E eu acho isso muito importante, a gente olhar para como essa mentalidade de crescimento, a gente fala isso muito aqui dentro da Siemens, sim, né? Da mentalidade de crescimento. Como que isso nos faz realmente olhar e não ficar parado, estagnado ali onde a gente está, para a gente tentar buscar coisas que permitam que a gente aprenda outras coisas, que a gente aprenda coisas novas, assim. E que a gente possa também criar essa resiliência, né? Que acho que ela é tão importante. Total. Eu acho que tem vários pontos muito importantes que você trouxe, Gi, que, né, vale a pena também. A gente faz o Engenhosas aqui feito por mulheres para todas as pessoas, né? Então, acho que são dicas profissionais para muita gente, né? Para todo mundo que está ouvindo. E você trouxe essa questão do empreendedorismo interno. E é interessante porque... no mundo corporativo, né, em empresas como a que nós trabalhamos, por exemplo, a gente precisa desse empreendedorismo interno, mas respeitando o ambiente, entendendo e respeitando o ambiente, respeitando aquilo que é possível fazer naquele momento, aquilo que cabe dentro daquele ambiente. Então, acho que você trouxe pontos muito legais. Eu de alguma forma, também me identifico, porque eu comecei a trabalhar na área de automação com 17 anos, e eu tenho 17 anos de profissão dentro da área de automação industrial, assim. Então metade da minha vida trabalho sempre foi também muito importante para mim nessa busca de independência, sabe? Então, é muito legal. E eu também, de alguma forma, fui aprendendo com o tempo
a não ser determinística na minha carreira, né? E cada vez mais faz sentido para mim ser aberta e criar a minha caixa de ferramentas ali, né? Tendo uma atuação muito diversa. Mas, enfim, comentários gerais sobre o que você falou, mas eu queria te fazer uma pergunta, que é algo que tem me chamado a atenção no momento. Eu vejo que, assim, muitas pessoas têm o sonho de trabalhar em outros países. Mas trabalhar em outros países não necessariamente significa ter uma carreira internacional, de uma executiva internacional. O que você acha que é a grande virada para você trabalhar num mercado específico e dali ter uma carreira internacional? Abrir o seu olhar de negócio, conhecimento para outros países. Como que foi isso e que dicas você teria para quem quer seguir esse caminho? Sim. A primeira coisa que eu falaria é que o desenvolvimento da carreira é diferente para cada pessoa, né? Eu falo que o primeiro ponto importante é a gente ser protagonista da nossa própria carreira. Tem aquela frase que fala que a nossa carreira é a nossa empresa. Então, a gente precisa ser o CEO, né? O presidente da nossa própria carreira. Isso é muito importante, né? E eu acho que os caminhos de desenvolvimento podem ser muito diferentes, né? E mesmo assim, ser muito enriquecedores, número um, e ser de sucesso, né? Para mim, ter uma carreira mais internacional é interessante do ponto de vista de que a gente vive num mundo bem globalizado, né? E independente se é uma empresa local que trabalha só para o mercado local ou não, ela no final do dia acaba competindo ou colaborando ou competindo com empresas de outros países. Então, ter uma visão mais abrangente é sempre interessante, né? Para mim, o viver e trabalhar em diferentes países, no início, foi muito mais buscando ter uma diversidade de experiências culturais do que realmente ter uma carreira internacional. Isso foi um resultado depois. E veio depois como parte da minha trajetória, em algum momento, sim, como parte do meu objetivo. Mas começou com algo muito mais intrínseco, com algo muito mais pessoal. De fato, eu gosto de viajar e quando eu viajo, eu gosto de me inserir na cultura. Não gosto de ir só nos lugares mais turísticos, de comer as coisas... Eu gosto de comer as coisas que comem os locais, nos lugares que comem as pessoas locais, de entender a cultura, de entender da história. Eu corro, né? Então, eu gosto de correr muitas vezes pela cidade, para ver a vida como ela é na cidade. Então, para mim, começou muito mais como uma curiosidade pessoal que como uma intenção de ter uma carreira internacional, né? Isso veio, de novo, depois. Então, não sei se é uma dica, mas talvez a minha experiência é ser muito genuíno com o que é realmente importante para cada um de vocês, né, para você. Porque se faz mais natural, tem menos fricção, por colocar de alguma maneira, e eu acho que a gente acaba sendo mais feliz nesse caminho, né? Então, essa foi a minha experiência, mas não necessariamente, de novo, tem que ser a experiência de outras pessoas, né? Eu tenho colegas, eu gosto muito de fazer mentoria e coaching, e eu me encontro muitas vezes com pessoas que têm um statement desde muito novas, falando, eu quero ser presidente dessa empresa. Eu quero ter uma carreira internacional de tal maneira. Para mim foi sempre ao contrário. Foi o que me motiva. Me motiva a crescer, a aprender, me motiva a ter impacto nos negócios, impacto nas pessoas. Nunca foi sobre uma posição. A posição veio sempre como uma consequência. De fato, para a posição de gerente geral, para a posição de gerente geral depois da América Latina, foi muito mais de me convidar para ser parte do plano de sucessão e eu falar, claro, topo. Primeiro porque quero ajudar, quero contribuir e quero aprender no processo. Mais do que falar, eu quero ser. Até porque, desde o meu ponto de vista, a gente está numa função. A gente não é a função. Mas, de novo, essa é agir. Não necessariamente tem que se aplicar a todo mundo, né? A gente tem um processo, acho que já é um pouco nosso, né? De seguir, assim, muitas mulheres que são líderes, muitas mulheres na rede social.
E eu vejo muito esse mesmo brilho no olhar de ser feliz com o desenvolvimento pessoal e profissional. E essa coisa, de alguma forma, meio que se misturar ali. Eu vejo muito esse brilho, né? Nas mulheres, em muitos homens também que inspiram a gente. E você traz uma questão que também muitas mulheres trazem, que é dessa visão holística, né? De entender o ambiente, navegar, de novo, construir a sua caixa de ferramentas com muitas coisas, assim. E eu vejo líderes, assim, muito transformadoras no seu ambiente, né? E, de alguma forma, eu acho que tem alguma coisa do feminino também que traz essa transformação, que traz essa liderança holística e esse olhar que vai lá na frente, né? Como que você vê o papel da liderança feminina dentro desse ambiente? E, assim, nós trabalhamos em empresas que, de alguma forma, mostram para o mercado para onde a gente vai daqui a uns anos, né? Lidam com transformação digital. Então, como que você enxerga tudo isso aí, o seu papel de líder feminino? Antes de responder a pergunta, você falou da caixa de ferramentas e me fez lembrar, eu acredito muito nisso, né? E meu pai me falou sempre, desde muito nova, que o papel, né, deles como pais era de me ajudar a desenvolver a caixa de ferramentas, né? Que, obviamente, eu ia fazer meu próprio caminho, que ia tropeçar várias vezes, né? Que eles não iam conseguir evitar que eu tropece, que eu tinha que tomar as minhas próprias decisões também. Mas o que é importante era que eu tinha eu ter uma caixa de ferramentas o mais diversa possível e que eu aprenda a usar essas ferramentas também, né? Então, me lembrou sobre isso, porque isso sempre me acompanhou também ao longo da vida e ao longo da carreira. Então, quando eu comentei de ter uma trajetória o mais diversa possível, foi um pouco com essa consciência, né? E eu acho que o pensamento holístico faz muita diferença também, que você colocou. Eu não sei falar se essa é uma característica feminina ou não, mas definitivamente eu acredito fortemente em uma cultura que traz diversidade de perspectiva, né, de pensamento. Hoje a gente fala muito sobre isso. Eu praticamente fui criada profissionalmente na Intel, então sempre teve esse olhar para questões de diversidade e inclusão. E eu acredito muito nisso, porque eu vejo isso no dia a dia. Quanto equipes, né, times diversos fazem uma diferença enorme em tomada de decisões. A gente tem que conviver hoje com decisões muitas vezes rápidas, em ambientes complexos, né, trazer soluções para situações muito complexas. Então, ter uma equipe diversa faz muita diferença. E ter uma liderança diversa também faz muita diferença. Então, eu vivi, né, no início da minha carreira, um mundo de tecnologia bem menos diverso. Hoje, muito bom, né? A gente tem uma realidade diferente que ainda tem longo caminho por ser construído. E eu vejo realmente, tem inúmeros indicadores que mostram que isso faz uma diferença no retorno das empresas, né? Na lucratividade, na capacidade de inovação, na capacidade de trazer melhores soluções para os clientes, para os consumidores. Então, realmente acredito nisso. Tem um conceito que eu gosto muito, e tem um livro que chama Liderança Shakti, que fala um pouco do que você estava colocando, que eu acredito que todos nós, como líderes, temos que ter uma certa versatilidade. E a gente tem características mais femininas e tem algumas características que são mais masculinas. E a gente tem que ter a capacidade de identificar quando utilizar um pouco mais de uma certa característica e quando outra. Porque a gente tem que ser um líder situacional, né? Obviamente, os valores, as características inatas. Eu acredito numa liderança de muita transparência, de ser autêntico. Eu acho que a autenticidade faz uma diferença enorme. E a primeira frase na minha filosofia de liderança. Então, não se trata de não ser quem a gente é, mas se trata de a gente usar essa caixinha de ferramentas que você colocou para a situação. Então, a gente
a gente aprende, né, com as pessoas que tem ao nosso redor. Se a gente tem um ambiente só masculino, está faltando alguns matizes nessa mesa, né? Então, a gente ter uma liderança feminina também ajuda a gente a aprender junto, né? Porque a gente aprende observando. Eu tenho muito de mim, de muitas das lideranças que eu tive. Eu vejo um pouquinho de cada um deles, o que fazia sentido para mim, nos líderes homens e nas líderes mulheres que eu tive. Assim como as pessoas, nos meus pares, nos meus times, a gente vai incorporando através da observação também, né? Então, respondendo a pergunta mais pontualmente, eu acho que é essencial ter diferentes tipos de liderança no ambiente que consigam inspirar e contagiar e melhorar, né, a cultura onde a gente está inserido. Eu acho muito bonito isso que você mencionou sobre a autenticidade, né? Porque eu acho que quando a gente fala de autenticidade, a gente também vai falar do caminho, né? E dessa questão da gente estar aberto, eu acho, a aprender com os outros, com as pessoas que passam pela nossa vida, né? Com todas as adversidades ou com as coisas que a gente consegue agregar e como que isso constrói quem a gente é. Então, realmente, acho isso agrega, né? Assim, tudo que você colocou assim, sobre a sua própria trajetória e como isso impactou, né, na forma como a gente lida com as mudanças, com as pessoas que são diferentes da gente, né? E como isso permite que a gente também consiga ali congregar realmente tudo isso na nossa forma de enxergar o mundo e de colocar os nossos valores e de lidar com os desafios que nos são colocados, né? Eu acho que... Eu vou puxar até uma pergunta aqui que a gente tinha preparado um pouquinho mais para o final, mas que eu acho que é muito interessante, porque eu acho que esses desafios e essa autenticidade está muito na questão do esporte, que você fala muito, né? E eu achei, aliás, parabéns, muito incrível. Porque eu falo assim, gente, tô aqui, ó, ofegante, entendeu? Pra subir a escada. Pra quem nunca veio aqui pra Siemens, gente, a gente 800 degraus 800 degraus. Você treina todo dia. Exato. Não, eu tava falando com o pessoal, falei, gente, na verdade eu pensei na hora que a gente chegou, eu falei assim, gente, ela não vai ficar ofegante se ela subisse todas aquelas escadas. Exatamente. Tem um negócio muito interessante, eu sempre bato a minha meta de passos quando eu venho pra Siemens. Nossa, que coisa, não sei porquê. Muitas escadas. Mas eu acho isso muito, assim, muito inspirador também, porque é olhar pra gente como um ser humano completo, né? Aquela coisa, a gente não tem só a nossa... Lógico, né? A nossa vida profissional, eu acho que tem as nossas paixões, né? Você falou como isso é uma coisa importante para você, mas eu acho que esse equilíbrio que você traz através do esporte também coloca isso muito para você, né? Eu queria ouvir um pouco sobre como que é essa parte do esporte dentro da sua vida. E como você faz para conciliar tudo isso, isso é um né? ponto bem importante também. Você traz a questão da família, de todas essas... Enfim, das diferentes responsabilidades que você tem hoje na sua vida profissional e treinar para maratona, sei lá, quanto tempo você gasta por dia, mais ou menos, né? Como que é esse processo na sua vida? Depende do dia. Eu vou falar assim, eu não tenho um equilíbrio perfeito, essa é a realidade, né? Às vezes a gente consegue conciliar melhor que outras, né? Somos seres humanos, então... Mas, para mim, uma coisa que eu aprendi é a identificar quais são as coisas que são importantes, né, para cada um. E, de novo, é diferente para cada indivíduo, para cada pessoa. E isso vem com autoconhecimento, né, de a gente entender quais são as coisas que agregam energia, que dão energia no nosso dia a dia. E quais são as coisas que tiram energia. Então, o meu aprendizado foi buscar equilibrar um pouco disso. Então, eu falei, eu gosto de trabalhar. Para mim, não é um desprazer. Eu gosto. Eu gosto do que eu faço. Obviamente, tem coisas que eu faço que eu gosto mais que outras. Tem dias melhores, tem dias não tão bons, né? Mas, em essência, eu gosto do que eu faço. Eu amo passar tempo com a minha família e meus amigos. São coisas que me energizam, né? De novo, obviamente, o trabalho de mãe... Quem mais sabe, né? Tem coisas que são mais fáceis, tem outras que não tanto, tem dias melhores, tem dias... Mas são coisas que me dão energia. O esporte me dá muita energia.
né? Fazer mentorias é uma coisa que eu adoro, né? Pareceria ser uma coisa que eu vou gastar energia, mas eu sinto que muitas vezes até uma mentoria reversa, né? Eu aprendo junto, eu sinto prazer com o fato de me doar, né? Eu termino me sentindo feliz, me dá felicidade. Então, aprender as coisas que te dão energia, porque tem um monte de coisas que a gente faz durante o dia que tiram energia, que assim, você sente um pouquinho esse esgotamento. Então, equilibrar isso é uma coisa que eu aprendi. E aí o esporte tem um papel importante na minha vida, porque eu faço desde pequena, eu adoro, de novo, eu posso vibrar assistindo um jogo de tênis de 5 horas, adoro. Tênis é uma das minhas grandes paixões. A corrida, para mim, eu faço muito paralelo com a minha carreira profissional. Além de ser uma coisa que tenho prazer de fazer, me ajuda muito nessa questão do equilíbrio, com manter uma disciplina de sono, o horário de acordar, alimentação. Eu acabei de fazer a maratona de Olimpíadas, né? E uma das coisas que me ajudou, porque eu parei de correr um tempinho, porque estava em um processo de saúde, e o colocar o objetivo dessa maratona me ajudou a voltar com muitos rituais, né? E eu começo a ver como isso me ajuda em manter o foco, de novo, a disciplina, os hábitos, também no mundo profissional, né? Então, não é que eu consigo fazer milagres ou que eu faço coisas muito diferentes de outras pessoas, é que isso é importante para mim. Para outras pessoas pode ser cozinhar, ou leitura, ou eu gosto também de ler, eu adoro filmes, sou apaixonada por teatro. Então, assim, eu tenho outras paixões, mas o esporte, assim como a família, o trabalho tem um papel quase que vertebral no meu dia a dia, né? Então, vocês não me pediram uma dica, mas encontra o que é essa paixão que te energiza, né? E te ajuda a manter certos hábitos e disciplina no seu dia a dia e traz a sua criatividade. Então, por exemplo, a corrida, para mim, são os momentos onde eu tenho as melhores ideias. É ou tomando banho ou correndo, basicamente. Porque eu tô com a minha cabeça livre, né? Eu preciso encontrar um mecanismo melhor de anotar as coisas quando estou correndo. Eu vou deixando mensagens para mim mesma de WhatsApp, porque eu tenho 2 WhatsApps. Então é isso. Encontra o que é a sua, né? A sua paixão. E isso me ajuda com a rotina. E eu corro com meu marido. Então tem esse bônus, que é muito tempo que a gente passa juntos também. Eu também tento ir na academia com meu marido. Eu sempre chamo ele reclama muito. Mas estamos kits, porque eu reclamo de assistir o jogo do Corinthians com ele, não é muito meu negócio. É tudo uma troca, um equilíbrio. Exatamente. Mas é muito legal essa questão que você traz, Gisele, sobre o autocuidado, na verdade, né? De se encontrar, de se priorizar, de fato. E eu sempre falo isso para as pessoas também, né? A gente, às vezes, tá muito imerso ali no trabalho de operação e aquela pressão por responder e-mails, mas eu sempre prezo por esse tempo para pensar também, né? E às vezes, realmente, a gente está fora do ambiente de trabalho, fora do nosso horário de trabalho, e a gente tem grandes ideias porque a gente está relaxado, está livre, assim. Mas eu acho muito importante ter tempo para pensar. E pensar para entender também aquele ambiente, como a gente estava falando lá no começo, né? Como a gente exercita a nossa visão holística? Refletindo sobre o todo. Entendendo o que aquilo que aconteceu quer dizer, o que aquelas falas, aquele movimento da empresa muitas vezes quer dizer a partir da nossa visão do todo ali, né? Então, e nada melhor do que focar em refletir. Agora eu vou pensar sobre o que aconteceu. Você trouxe uns pontos super válidos. A gente falou muito sobre saúde mental, né? Esses últimos anos. E para mim a corrida é muito disso, né? Esse tempo para mim mesma. Então, me ajuda com a saúde física, mas também muito com a saúde mental. Eu lembro de dias muito difíceis nos últimos anos, assim, de tomar decisões difíceis dentro da empresa, ou até familiares. E às vezes vou dar uma caminhada ou uma corridinha, porque eu volto
diferente. É isso ou ouvir uma meditação, mas ainda não consegui colocar a rotina, né, o hábito da meditação todo dia de manhã. Tive uma época na pandemia que fiz, mas é importante, né? O cuidar do corpo e cuidar da mente é tão importante. E no treino da maratona agora de Olimpíadas eu tive muitos desafios, porque peguei Covid, depois peguei influenza, lesionei uma perna, depois buscando reequilibrar, lesionei a outra perna. E a realidade era para não correr. O meu treinador falou, Gi, se fosse qualquer outra corrida, eu te diria, desiste e vai para a próxima. Mas quando que você vai correr de novo uma maratona de Paris, de Olimpíadas, né? E o que me ajudou muito foi a força mental. É realmente treinar a mente. Não é só sobre treinar o físico, é treinar a mente. Isso se aplica totalmente para o âmbito profissional. Sim. Muitas vezes, não é o quanto você sabe, mas é sua fortaleza mental também, né? Eu só queria falar o seguinte, Bia. Olha, graças a Deus que eu não corro, porque você ia receber uns áudios. Eu ofegante. Bia, pensei aqui. É verdade. Meu time de comunicação sofre com isso, sabe? Porque meus longos são sábado de manhã, e o longo pode ser tipo 2h30, 3 horas. Aí eu vou deixando mensagem para a Carol do meu time de comunicação. Não sei se ela entende, né? Porque a gente vai correndo, eu também fico ofegante. Tem mais ar do que voz nesse áudio. Ai, Gi, agora, encaminhando pro final aqui, teve um ponto muito interessante que a gente viu sobre você quando nós estávamos pesquisando para fazer o nosso roteiro, que foi o seu nome aparecendo como uma liderança, uma mulher de destaque em vários veículos importantes, né? E me vem, assim, a curiosidade de saber como você faz para amplificar a sua voz. Porque chegar nesses lugares não é fácil, né? Ser notada ali, ou sem a intenção de ser notada, né? Como você amplifica a sua voz? A referência como você é, né? Porque não à toa a gente está aqui olhando para a sua trajetória e pensando, meu Deus, quando eu crescer, eu quero ser assim. Exatamente. Mas a gente não cresce falando, eu quero ser notada por um veículo X. Né? Exato. Bom, eu acho que assim, primeiro, a gente nunca chega sozinho, né? O caminho, a riqueza do caminho é justamente você ter pessoas do seu lado, não só que te complementam e que tem uma troca e tem confiança, mas que também torcem por você, né? E você por elas. Então, ter pessoas ao redor, seja na família, seja os amigos, mas totalmente também no mundo profissional, que são, né, essa rede, faz muita diferença. Muita diferença. E quanto mais eu avanço, né, na minha carreira profissional, isso fica mais evidente ainda. Né? De novo, independente de onde você está, você não faz as coisas sozinho. E ninguém chega sozinho. Então, esse é o primeiro ponto. No meu caso, eu sou uma pessoa bastante tímida. Então, o meu tipo de comunicação faz muita diferença. Porque eles me ajudam muito. Nos últimos anos, eu precisei, obviamente, me expor muito mais, porque eu represento a voz da empresa, né? Independente se é uma questão social, uma questão de negócios, acabo participando mais em eventos, em entrevistas. Então, eles me apoiam muito. Mas eu acho que o que fez diferença, fora de ter um bom time, né, e pessoas ao longo do caminho, é você fazer as coisas realmente com propósito e com intenção. Assim como eu nunca fiz a minha carreira profissional buscando uma função, eu também não faço as coisas buscando aparecer. De fato, de novo, eu sou bastante tímida. Eu faço genuinamente buscando fazer o bem, buscando contribuir, buscando ter um impacto positivo, não só no negócio, mas também nas pessoas. E eu acho que quando a gente faz as coisas com intenção, de maneira genuína, autêntica e consistente, o resultado, muitas vezes, aparece dessas maneiras. Mas nunca foi um objetivo. Agora, eu acho que se a gente tem uma responsabilidade, e eu fui entendendo isso,
de buscar, né, trazer exemplos, né, porque muitas meninas estão, por exemplo, pensando o que vão estudar, do que vão trabalhar, ver que tem mulheres em tecnologia, que tem líderes mulheres, que tem líderes mulheres em tecnologia, pode ser uma fonte de inspiração, né? Eu não estou me colocando aqui melhor do que ninguém, mas se a gente pode inspirar, estimular, ajudar outras pessoas a se identificar e seguir, né, um caminho que talvez elas querem, mas não se animam porque não estão vendo referências, eu acho que é importante. Então, eu assumi isso também como uma responsabilidade, né, de compartilhar a experiência, não porque seja melhor que outra, porque eu aprendo as experiências do outro. Então, por que não também dividir? Eu acho que nessa reciprocidade, um pouquinho do que a gente foi aprendendo no meio do caminho, para poder inspirar, mesmo que seja um pouquinho, outras pessoas, e nessa troca a gente aprender juntos, né? Sim. Isso é muito bonito, assim, eu acho que é interessante como esse projeto do Engenhosas, ele é isso pra gente, assim. Eu sempre falo que, pessoalmente, o crescimento que eu tive dentro desse ambiente, assim, e de encontrar cada vez mais referências, assim... eu não tenho nem palavras para falar, assim, porque realmente mudou muito minha vida. Eu acho que até agradecer as pessoas que acompanham a gente sempre, porque assim, ter a oportunidade de fazer isso, e isso é muito engraçado, né? Porque, eu me formei em engenharia elétrica. Então, assim, veja, eu nunca imaginei na minha vida estar num podcast falando com pessoas e tendo a oportunidade de trocar com pessoas, assim, que têm origens e trajetórias tão distintas e que a gente aprende tanto com elas, assim. Então, é só um privilégio enorme estar aqui, assim, com vocês e ser muito grata, realmente. Eu sou muito grata por essa oportunidade, por estar aqui, por poder compartilhar isso com pessoas que eu acho que a gente ouve vira e mexe, né? Como o Engenhosas também trouxe coisas interessantes para elas e como os projetos de diversidade dentro da empresa permitiram que elas se sentissem mais acolhidas, realmente, mais pertencentes. Eu acho que tudo isso faz uma diferença enorme. E eu sou, assim, muito, muito feliz de poder estar aqui hoje. Sim, sem dúvida. Assim, acho que você traz muito nessa sua última fala, Gisele, essa questão de compartilhar, né? E, bom, primeiro a gente tem que agradecer muito a sua generosidade de compartilhar com a gente. E eu também tenho muito essa questão de criar apoiadores, né? E eu falo para as pessoas do meu time, assim, eu falo, criem a sua rede de apoiadores, assim, se preserve, mas crie essa rede das pessoas que você confia, né? E eu sempre que tenho essas trocas, né? Hoje tem uma pessoa aqui na Siemens também que me acompanha, que me ajuda muito, essa pessoa vai saber quem ela é. E eu sempre agradeço, né? Um homem, eu agradeço ele e falo, obrigada pela sua generosidade, pelo seu tempo de me ouvir e doar a sua opinião, porque é isso, às vezes as pessoas estão observando a gente com as lentes delas e a gente não consegue enxergar aquilo que as outras pessoas estão vendo, sabe? Então, eu acho que você traz uma mensagem incrível aqui no final, Gisele. Obrigada, porque realmente a gente não faz nada sozinho, a gente tem a missão de aprender e compartilhar, a gente tem que agradecer a generosidade também de quem nos escuta, de quem nos acompanha, de quem abraça os nossos projetos. Então, eu acho que, assim, uma mensagem final incrível aqui. E é isso. Se você quiser dar umas palavrinhas finais também, fique à vontade. Eu estou muito, muito contente, primeiro, de retomar o projeto, segundo, de poder trocar com pessoas assim como você e como as próximas que nós teremos aqui no Engenhosas. Só agradecer pela oportunidade. Amei estar aqui. E parabéns pelo projeto, incrível. Muito obrigada, Gisele. Muito obrigada. E queria convidar quem está nos assistindo, está nos acompanhando, que assista os episódios que virão e os episódios que já foram. Então, se você não viu nenhum episódio nosso, a gente tem uma temporada inteira, a primeira temporada, que você pode assistir no YouTube, ouvir no Spotify. Então, busque aí nosso site, www.siemens.com.br/engenhosas, e você consegue acompanhar todos os nossos episódios lá.
E muito obrigada por estar aqui com a gente e acompanhando esse projeto tão incrível. Isso aí, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até!